usando outra plataforma, porque é difícil. O OBS tá dando um chilique que eu não faço ideia por quê. E, além do mais, eu não estou conseguindo fazer live. Quer dizer, eu estou fazendo live. O problema é que minha conexão tá uma bosta bem bostenta. E eu não estou conseguindo nem ver. Eu não imagino como é que vocês estão vendo essas lives, pô, essas gravações dessas lives. Ficou imprestável, ficou imprestável. A imagem está travando, tá toda hora travando. O som tá legal, mas a imagem tá horrível. E eu ódio dessa conexão. Estou esperando o técnico vir para resolver. Eu tenho certeza que ele não vai resolver, porque isso não é um problema, é assim como, né, como tudo que acontece no capitalismo, isso é um plano, isso é de propósito, e eu já estou providenciando muito em breve a mudança da minha conexão, porque, enfim, sem condição mesmo, então eu vou ter que gravar, porque live, nesse momento, está impraticável. Sem contar que o OBS está de chilique, e eu estou sem paciência, e o meu técnico de computador só pode vir no fim de semana, se puder, e aí fica difícil. E então, eu vou fazer essa gravação. O problema do Zoom é minha carona fica aqui e eu preciso chegar perto por causa do microfone. Ah, sim, eu estou usando o fone porque tá barulho lá fora. Tem um imbecil serrando o PQP dele e tá me incomodando. Não acredito que não vá vazar, porque muito distante, mas é um som fino que penetra o meu cérebro e me desconcentra. Então, eu estou de fone, mas esse microfone aqui não vai ser usado. Ignorem. E eu preciso do fone também, porque meu cabelo está horroroso, como sempre. Mas tem hora que eu tenho mais consciência da minha feiura e aí eu evito. Enfim, evito constranger vocês com a minha aparência bruxesca. Vamos ver, então, nosso primeiro corte. São temas que já estão passados, mas tô nem aí, vai ser assim mesmo. Bora lá então, galera, ver aqui a primeira notícia antiga. Taylor Swift se tornou a artista musical feminina mais rica do mundo, superando a Rihanna. De acordo com a revista Forbes, sua fortuna é avaliada em 1,6 bilhão de dólares, o que equivale a aproximadamente 8,7 bilhões de reais. A cantora já havia se tornado bilionária no ano passado. Milionária, mas de forma geral, entre as mais ricas no setor musical. O diferencial que muita gente passa pano é que ela é só cantora. Os negócios dela envolvem, todos os negócios dela envolvem música. E isso seria um diferencial. Eu não vejo como isso é um diferencial, porque ela é bilionária. A partir do momento que ela é bilionária, ela gerou, né, um montante de dinheiro, mas não sozinha, não sozinha. Então, a gente fala assim, poxa, mas ela, né, ela é muito humana, ela não explora mão de obra, ela explora mão de obra, sim. Lamento informar aos Swifters, sei lá como é que chama, fã ferrenho da Taylor Swift. E eles são ferrenhos mesmo, eles são bem ferozes. Então, diga-se de passagem. Lamento informar aos nossos queridos, se bem que eles não estão nem aí para isso, né? Mas, enfim, informar todo mundo que, a partir do momento que ela tem bilhão, né?
1,6 bilhão. 1,6 bilhão. Ela bota, pega lá o arrozinho. Compara. A partir do momento que ela tem bilhão, e mesmo se ela tivesse milhão, hum, ela se apropriou indebitamente, para não falar um termo mais pesado, de um dinheiro que não é dela, um produto que não foi ela que produziu. Ah, mas ela canta pra caramba, ela é super talentosa, sim. Então, assim, os shows dela valem aquilo, tá, tudo bem. Só que ela não faz show sozinha. Não é ela, um banquinho e um violão. E mesmo que fosse, no mínimo, ela ia ter que estar em uma casa de shows. E essa casa de shows teria alguém gerenciando e teriam funcionários organizando tudo. Ela não ia organizar o show todo dela, montar cenário, fazer a venda dos ingressos. Toda a estrutura que cerca os shows dela precisa de pessoas vendendo sua força de trabalho. Só aí a gente já sabe que tem um monte de gente que está recebendo o mesmo para ela ganhar mais. Está trabalhando pra caramba. Acredito que ela trabalhe muito também, porque ela tem que ensaiar, ela tem que fazer os trabalhos de voz dela, ela também tem que se cuidar, tem todo um processo, eu sei, eu sei. E o problema é o valor que se agrega a isso para se justificar ela ter muito, ela ter que ser paga regiamente. E eu estou tentando só polemizar aqui em cima do nome da Taylor Swift, para ver se alguém aparece aqui para, né? Pelo menos para reclamar. Porque é muito fácil você bater em bilionário quando ele é malzinho, né? Quando ele faz coisas erradinhas e você está vendo que ele está fazendo coisas erradas. Usa trabalho escravo, paga mal seus funcionários, galera trabalha em galpão, não tem direito nem a horário de almoço, aquela coisa toda que a gente já sabe sobre vários bilionários aí, donos de empresas poderosas aí de varejo e de lojas da internet, coisas do gênero. E bilionários no ramo da ciência também, né? É muito fácil se bater neles, mas se bater na Taylor Swift, precisa ter culhão, né? É, e aí a gente fala, poxa, mas ela defende o feminismo, ela defende boas causas, ela é uma pessoa bem intencionada, mas ela é capitalista. Ela está inserida nesse meio aí que ela chegou a um ponto em que, se ela parasse de trabalhar agora, ela não ia nunca mais ficar pobre, passar fome na vida. Scarlett O'Hara, né? Jamais sentirei fome novamente. E é isso. A partir desse ponto, você faz as contas aí. Fez por conta dela? Ela se fez por si mesma? Não, ela não se fez por si mesma. Ela teve todo um mercado que beneficiou. Ela é muito talentosa. Eu não estou dizendo que ela não mereça reconhecimento por isso. Porém, todo o sistema, toda a estrutura que a cerca, hum, e que contribuiu para que ela seja bilionária hoje, seja a artista mais chica do mundo, aqui na reportagem, esse sistema, para que ela pudesse ser a pessoa, a artista feminina mais bem paga do mundo, mais rica do mundo, esse sistema rouba de outras pessoas, né? Então, se fosse o justo, ela seria muito rica? Talvez, talvez ela fosse muito rica. Mas se esse sistema fosse justo, teriam várias outras pessoas também ganhando muito, muito mais,
sendo muito menos exploradas, pelo menos, nesse sistema todo, nesse processo todo, tá? Porque estariam recebendo proporcionalmente. Precisava, assim, precisava que os ingressos de shows fossem tão caros. Estou falando só dela, não, tá? Artistas estão cobrando absurdos. Artistas não. Os artistas cobram cachês muito altos. E aí eles jogam esse custo para o consumidor. E o curioso é que, se fosse juntar tudo que eles arrecadam, né? Tudo que eles lucram, que tira despesa de material, de custo operacional e tal. Esse dinheiro vai tudo para a mão de uma ou outra pessoa. Esse dinheiro não é redistribuído. E naquele momento o artista não fez nada para ganhar isso. Naquele momento, os produtores não fizeram nada para ganhar aquilo. Ou melhor, fizeram, mas eles não fizeram mais do que uma outra pessoa que está lá no, na base de operações, vendendo os tickets, né? Mantendo o sistema funcionando, o pessoal que está no próprio local do evento, cuidando para que tudo fique pronto, tudo, sabe? Desde lá de baixo, a pessoa que está lá, aspirando o carpete do palco, a pessoa que está limpando as cadeiras, que o povo vai sentar, assim, tudo isso, todo esse processo, todo esse povo aí está ganhando salário, o salário normal. Ele não está ganhando um a mais, uma participação, uma percentual em cima de tudo aquilo que está sendo produzido por conta do show. Eles estão trabalhando em prol de uma coisa que não vai voltar para eles. São pessoas que não podem nem pagar por um ingresso da Taylor Swift, muito provavelmente. Vocês estão entendendo por que que eu estou trazendo isso aqui hoje? É isso. Ah, eu não tenho muito o que falar, sim, a constatação é essa. Eu só abri aqui para ter um mote para falar, eu não vou falar, até porque isso aqui já tem 10 dias que está parado aqui na minha pauta para eu falar, mas coisas acontecem. E a gente acabou não falando, mas eu ainda acho que são um tema relevante. Independente da notícia que saiu na Forbes, a Forbes realmente já deve ter saído outra, já deve ter saído outra notícia bombástica de economia, né? Porque, enfim. E aí falando assim, ultrapassou Rihanna, está atrás apenas de Jay-Z. Jay-Z tem outros negócios que não necessariamente estão relacionados com a música. Então, por isso que eles colocaram esse título, deram esse título para Taylor Swift de artista mais rica, porque ela é somente artista, só trabalha com música, é artista feminina também, né? Então é isso. A gente vai ficando com essa reflexão. Só para eu quero só que vocês entendam que eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, eu gosto de arte. Eu sou fã de várias bandas e artistas. É, eu só não sou fã desse sistema. Eu acho que não tinha necessidade dela ser bilionária. Eu não sei o que ela, a menos que ela usasse a influência e o poder que esse dinheiro vai trazer para ela de uma forma positiva, de uma forma hum, mais consciente. E isso eu duvido que aconteça. Livraria Saraiva está voltando. Uau, será? Espera aí, vamos dar um Google? Vamos lá. Bom, gente, Livraria Saraiva, ela sofreu um processo aí de concordata, entrou em falência, na verdade mesmo, não foi nem concordata. Assim como várias outras redes de livrarias. Por quê? Brasileiro não gosta de ler.
Não, resposta errada. Independente de brasileiro não gostar de ler, se é essa a sua opinião, não sei bem se é isso, se a gente está só generalizando, ah, e criança compra livro, tá? E não é só livro que vende em livraria, a gente também tem graphic novels, né? Os famosos gibis, tem figurinha, tem jogos, também livros interativos, né? Livros infantis que tem bastante coisa para fazer. Enfim, livrarias têm, antes delas sofrerem esse processo, e eu vou explicar por que que elas estão sofrendo esse processo, elas, elas se diversificaram bastante, elas se reinventaram. O que é bom, mas é um sinal preocupante. É um sinal de que elas estavam desesperadas, porque elas sabiam que viria. E dentro do capitalismo, a gente precisa inventar coisa nova, porque para a gente continuar vendendo, porque senão a gente. Senão acontece o que aconteceu com a Saraiva, entre outras, você acaba tendo que sair do mercado. E por quê que você precisa sempre vender mais, vender muito, vender, lucrar mais? Porque, no caso específico dessas livrarias, elas têm concorrência. E as pessoas, os liberais, né, falam muito isso, a concorrência é boa, e por isso que é bom ter as empresas e tal, porque tem concorrência e o próprio mercado se regula e pipipipopopó. Balela. Por quê? Porque existe uma. Só vou dar um nome para vocês, só vou citar um nome para vocês. Amazon. O que que é a Amazon? A Amazon é uma empresa que começou fundo de quintal, no galpão, parará, parará. Só que o cara que abriu a Amazon, que fundou a Amazon, ele fez uma estratégia que muita gente tem feito na internet, principalmente, que é a de abrir uma empresa que não dá lucro, a princípio. Então, você começa a atrair investidores, prometendo que aquela empresa dali a uns anos vai ter lucro e fazendo aqueles caras investirem. Então, assim, você começa a baratear muito os preços, dos produtos. E a Amazon fez isso com livros. Ficou difícil de concorrer com a Amazon. Ficou bem difícil. Eu sei, eu vi isso acontecer e eu confesso, não na Amazon especificamente, mas eu estava comprando muito em sebo. E aí eu tenho também, a gente tem que falar da estante virtual. Preciso pesquisar mais sobre isso, mas a gente vai falar sobre ela também. Vou até anotar depois. Então, o problema todo foi esse. Eles baratearam muito, porque, assim, a princípio, ele não estava preocupado em lucrar, ele estava preocupado em fazer a clientela e em sugar, secar a concorrência. Ele baixou, ele fez uma concorrência desleal. Essa concorrência desleal fez as livrarias físicas e outras livrarias virtuais mesmo se esvaziarem, porque a Saraiva, assim como outras livrarias, elas têm lojas virtuais. Tinham na época já, quando abriram, quando a Amazon começou, eles tinham, assim, tinha bastante concorrência. Mas se você procurar agora, você não vai ver. E sabe o que é pior? Chegou o momento, a partir do... Não, a partir do ponto em que eles conseguiram acabar com a concorrência, que eles conseguiram estabelecer o monopólio, eles começaram a aumentar os preços. Agora, o que que eles pensavam? Agora a gente vai recuperar aquele investimento que a gente fez. Agora a gente vai dar aos investidores o que foi prometido a eles. E aí eles começaram a praticar preços menos competitivos, até porque não tinha competição, mas a concorrência tinha sido liquidada. Esse foi o processo, tá, gente? Eu não estou inventando nada, não. Vocês podem pesquisar se vocês quiserem, tá? A história é bem resumidamente essa. Então, quando a gente fala, porque no capitalismo tem concorrência, e aí a gente pode procurar o preço baixo. Procura o preço baixo, procura o livro, dá um Google.
procura um livro com um preço melhor. Você não vai achar. E provavelmente os primeiros resultados da busca vão ser resultados dentro da página da Amazon. E o mais interessante é que agora a Amazon está agregando, agora não, já tem um tempo, a Amazon e outras lojas de outros ramos, falando especificamente de livraria, mas a Amazon vende várias coisas também. Eles estão agregando outras lojas. Então, além do monopólio, eles estão fazendo um oligopólio. Muitas vezes, as lojas recebem um incentivo para colocar a sua estrutura dentro da Amazon, a sua loja virtual dentro da Amazon, e assim a Amazon recebe mais acessos, ela tem mais oportunidade. É igual uma loja. Você entra numa loja atraído por uma coisa, mas quando você entra na loja, você vai ver outras coisas. Então, a loja tem a oportunidade de te empurrar coisas que de repente você nem estava interessado para começo de conversa. E a Amazon está fazendo isso. Então, além do monopólio, além de liquidar com a sua concorrência na sua área, ela está agregando, ela está não comprando, mas ela está tomando para si outras lojas. Então, assim, se você quer comprar um determinado produto de uma determinada loja, você tem que ir na Amazon. O que que isso beneficia a Amazon? Acabei de falar. Você vai, entra na Amazon, você é bombardeado com outras propagandas. Você vai, a partir do momento em que o algoritmo percebe que você está interessado naquela loja, ele vai te oferecer mais coisas daquela loja, vai aparecer em anúncio, vai inferno. Enfim, é isso que acontece. E foi isso que aconteceu com a Saraiva. Aí, voltando aqui na história que a Saraiva vai voltar, né? A Saraiva voltou, todo mundo fala, abriu Saraiva nova, não sei o quê. Isso foi um golpe, gente, tá? Eu não sei, eu moro no Rio, não sei de nenhuma Saraiva que tenha aberto, a não ser que eu esteja muito mal informada, mas eu não vi Saraiva reabrindo aqui. E eles estavam fazendo isso para aplicar um golpe. Então, assim, é, tem aqui, né, eu tô no Boatos, eu gosto muito do Boatos e do E-Farsas. São os dois, eu acho que são os dois principais, né? Para a gente checar esses fatos, né? Se você não quiser você mesmo pesquisar, o que muita gente acaba não fazendo, são sites bem confiáveis, eles procuram mesmo. Então, aqui tem, né, um videozinho, Saraiva voltando e dando livros grátis para quem entrar em um site e pagar o valor do frete. Aí você paga o valor do frete, já era, né? Os golpes estão circulando por meio de anúncios pagos em redes sociais. Eita, desculpa, que estão circulando por meio de anúncios pagos em redes sociais continuam viralizando com todas as forças. A última da história que vimos aponta para uma grande ação da Livraria Saraiva. De acordo com a mensagem que circula na internet, a Saraiva estaria dando livros grátis para celebrar o fato que estaria voltando, entre aspas. A pessoa teria apenas que entrar em um site, responder a um quiz e pagar pelo frete do produto. Então, tem aqui, né, a mensagenzinha que o povo estava recebendo. Aí as perguntas, né? É verdade que a Saraiva está dando livros grátis para quem responder um quiz? Não. Trata-se de mais um golpe que insiste em circular na internet. Não consta em nenhuma fonte confiável qualquer informação de que a Saraiva esteja fazendo uma pesquisa para dar livros grátis. Além disso, é falso que a empresa esteja de fato voltando. A Saraiva está de fato voltando? Se você não sabe, a Livraria Saraiva teve a falência decretada pela Justiça de São Paulo em outubro de 2023. A decisão atendeu a um pedido da própria empresa, que tinha, na época, uma dívida de 675 milhões de reais. Não houve qualquer movimento de volta da Livraria Saraiva. Pelo contrário, até as redes sociais da empresa estão fora do ar. Tenta acessar, tem postagens antigas, mas elas não estão atualizando. Instagram mesmo. O que acontece se você seguir todos os passos descritos na mensagem? O mesmo de sempre. E o que sempre alertamos aqui. Você vai ser direcionado a um site que vai ter o suposto quiz. Depois disso, você é encaminhado a um site para receber o brinde, entre aspas. E é instado a pagar o valor do frete do produto. E é aí que mora o golpe. A partir daí, os golpistas simplesmente somem com o dinheiro. Até uma reclamação sobre o golpe em páginas como o Reclame Aqui. Inclusive, foi primeiro link que apareceu aqui para mim. Então, a gente tem como conclusão.
que não, é um golpe, não tem, Saraiva não está voltando, e assim, lamento profundamente tudo o que eu já falei antes, né? Eu sinto muito que a gente esteja passando por isso, que essa necessidade não é maldade, gente, das pessoas. Quer dizer, no caso do golpe. Estou falando especificamente do golpe, sim. As pessoas estão se aproveitando de uma coisa, né, chata, mas o sistema que a gente está aqui é bem triste a gente saber que a gente tem que passar por isso. E, mas a gente quer melhorar, né? A gente precisa, na verdade, melhorar. Certo? Então tá bom. É isso. No último dia 7 de outubro, comemorou-se. Comemorou-se? Não sei, né? Mas se tratando desse cara, talvez sim. Comemorou-se 175 anos da morte do Edgar Allan Poe. E uma morte, ao que parece, um tanto estranha. Vamos ver? Beleza, gente. Foi aqui. Edgar Allan Poe, Morte do Mestre do Terror, é um mistério de 175 anos. Não, ele é considerado, só para pontuar aqui, tá, gente? Ele é considerado um dos precursores da suspense, não sei, ficção criminal. Ele é acreditado pela criação do gênero de ficção criminal, especificamente. Então, assim, cuidado quando você vê assim, o pai do terror, o pai do horror, histórias de terror, não, ficção científica. Ele é especificamente ficção criminal, tá? Porque a Mary Shelley foi a mãezinha, nossa mãezinha do coração, tá? E ele, ao que parece, a morte dele foi meio enigmática. Vamos ver aqui. Então, no Aventuras na História. Edgar Allan Poe, Morte do Mestre do Terror, é um mistério de 175 anos. Poe faleceu em condições tão enigmáticas que a morte parece ter saído de seus contos. É a maior saída de palco literária da história, diz biógrafo. Então, o Edgar Allan Poe é acreditado pelo gênero de ficção criminal. Essa coisa do terror mais relacionado a crime, a coisa, né, mais específica. Afinal, a publicação do clássico O Assassinato na Rua Morgue, em 1841, abriu caminho para outros grandes detetives da literatura, como Sherlock Holmes e Hercule Poirot. Ah, mas, curiosamente, o maior mistério de sua intensa jornada transcendeu a literatura e chegou à sua própria vida. Allan Poe faleceu em 7 de outubro de 1849, aos 40 anos, de uma forma tão enigmática e absolutamente bizarra que a história parece ter sido tirada de um dos trechos do seu livro. Com a maioria das discussões sobre as pessoas famosas, você começa num lugar lógico, quando alguém nasce. Um pouco, a discussão sempre parece começar com a sua morte, e com razão. É a maior saída de palco literária da história, aponta Mark Davidsiak em entrevista exclusiva à equipe do site Aventuras na História. Jornalista, escritor e professor universitário, Davidsiak é autor do Mistério dos Mistérios. Eu não vou pronunciar o nome, eu estou pronunciando o nome dele errado, provavelmente, tá, gente? Mistério dos Mistérios, A Morte e a Vida de Edgar Allan Poe, biografia que chega ao Brasil pela editora Cultrix. É engraçado, né? A morte e a vida. É bem, bem assim mesmo, né? Poe realmente conseguiu morrer em circunstâncias... Conseguiu morrer. Ótimo essa, né? Conseguiu morrer em circunstâncias que refletem as duas realizações literárias pelas quais ele é mais lembrado. O conto de terror e a história de mistério. Explica o autor. Uma morte misteriosa. Em meados de 1849, Allan Poe começou uma turnê de palestras cujo objetivo era arrecadar fundos para uma revista literária que tinha intenção de publicar. É sob esse contexto que ele, em 27 de setembro, embarcou em uma balsa de Richmond, Virgínia, para Baltimore. No dia seguinte, Poe tinha uma viagem programada para Nova York, mas isso jamais aconteceu. Segundo os relatos na época, o escritor só foi encontrado no dia 3 de outubro, jogado na sarjeta em frente ao Gunners Hall. Ele estava inconsciente e era incapaz de se comunicar, como se estivesse em um estado permanente de embriaguez. Hum.
O detalhe mais marcante sobre a morte de Paul, para mim, é que ele estava usando roupas que não eram suas quando o encontraram, diz Mark. Esse detalhe chamaria certamente a atenção e o interesse de qualquer detetive de homicídio, estudioso de Poe ou detetive amador. Sem usar o seu habitual terno de lã preta, Edgar Allan Poe foi levado ao hospital, mas nunca conseguiu recuperar sua plena consciência e, portanto, jamais foi capaz de esclarecer o que o deixou em tais condições. Assim ele permaneceu e morreu em 7 de outubro. E ainda não temos provas conclusivas do que o matou, aponta o autor, mesmo já tendo se passado 175 anos da morte de Poe. Ah, a única pessoa que poderia, se bem que assim, teriam tido testemunhas, né? Não sei. Ah, vamos ver aqui. As roupas mal ajustadas e surradas falam de um segundo mistério, e esses são os dias em que ele desaparece. Nenhuma testemunha jamais se apresentou para dizer o que sequer vislumbrou o Paul durante esses dias. Então as roupas são uma pista tentadora, mas uma pista para o quê? Questiona Davidziak, errou o nome aqui. Uma nova visão de Poe. Mas afinal, a mística em torno da figura de Edgar Allan Poe ajudou a perpetuar o mistério em torno de sua morte? O oposto, na verdade, discorre Mark. Sua morte misteriosa ajudou a perpetuar o interesse em sua vida. Essa é uma das razões pelas quais inverti a ordem normal do subtítulo e o tornei A Morte e a Vida de Edgar Allan Poe. Mas não só isso, na biografia do pai da ficção criminal, David Siak também mostra como, curiosamente, a morte de Allan Poe ajudou a revelar detalhes de sua vida. Um estudo cuidadoso de sua vida mostra que a caricatura que fizemos de Poe está completamente errada. Ele não era solitário, perpetuamente sombrio, mórbido, doentio e de ombros caídos, como pensamos dele, esclarece. O jornalista aponta que o autor foi, de fato, saudável e atlético a maior parte de sua vida. Ele andava rapidamente, com os ombros para trás, caminhando em um passo militar. Era um bom boxeador e conseguia vencer qualquer competição de salto. Ele podia ser charmoso e engraçado, tanto pessoalmente quanto na imprensa. Longe de ser um solitário, ele tinha um amplo círculo de amigos. E embora tenha vivido apenas até os 40 anos, Mark reforça que Allan Poe deixou escritos suficientes para que a primeira coleção acadêmica de suas obras abrangesse 17 volumes. Ai. E apenas uma pequena fração disso eram as histórias de terror ou mistério. Ainda assim, esse pequeno grupo de histórias o definiu como escritor e pessoa. Ele foi um escritor incrivelmente prolífico, dedicado, cuidadoso e versátil. Teorias e mais teorias. As teorias sobre as causas da morte de Poe incluem suicídio, assassinato, doença, envenenamento e até fraude eleitoral. Fraude eleitoral. Mas como uma morte pode levantar possibilidades tão divergentes assim? David Siak aponta que com Poe não se trata do que torna essas teorias distintas, mas sim o que elas têm em comum. Allan Poe morreu com o que um patologista forense chamaria de sintomas não específicos. Em outras palavras, os sintomas podem ter sido causados por um número impressionante de condições. Seu sistema nervoso estava destruído. Ele estava febril, incoerente, perdia e recobrava a consciência. Não há um sintoma que o vincule a apenas uma causa possível. Então, você pode pegar uma teoria e destrinchá-la em torno dessas causas. Continua. Mark também aponta 4 motivos principais pelos quais ele acredita que a morte de Edgar Allan Poe continuará um caso arquivado. Primeiro, não houve autópsia. Isso é um erro terrível, né? Mas tudo bem. E mesmo que houvesse, não teria valido nada, já que poucos médicos sabiam como conduzi-las e os instrumentos da época eram primitivos. Segundo, nenhuma certidão de óbito. Terceiro, nenhum tecido mole sobrevivente que possa ser submetido à perícia forense moderna. E quarto, nenhuma testemunha confiável. As poucas testemunhas da morte de Poe não apenas se contradizem entre si, elas se contradizem entre suas próprias palavras, deixando para trás relatos muito diferentes em tons e detalhes. Contextualiza. Em O Mistério dos Mistérios, A Morte e Vida de Edgar Allan Poe, Mark descarta muitas delas, mas também se dedica a uma em específico. Um suspeito principal que teve, de longe, os maiores meios e oportunidades. Não quero identificá-lo especificamente aqui, porque isso seria entregar o final do livro. No entanto, há uma teoria que muitos estudiosos de Poe e patologistas forenses acreditam ser uma causa altamente provável.
Diz, reforçando que apesar das desconfianças, a possibilidade nunca pode ser mais do que um caso circunstancial. Então, embora eu acredite que esta seja uma teoria convincente e irresistível, dificilmente insisto nela. Não pode ser definitivamente provada por todas as razões que acabei de declarar. Então, assim, é claro que para você saber essa teoria, essa e outras teorias, você teria que ler o livro. Ah, mas a gente sabe que é uma biografia, então, assim, é óbvio que ele não vai dizer o que não aconteceu. Então, ele não pode dizer essa, que essas teorias aconteceram, ele só pode dizer que elas são teorias. Ela faz parte da biografia do Poe, no sentido de que ah, houveram essas investigações em vários momentos, de várias formas, mas que não deram em nada, porque elas não conseguiram chegar numa conclusão, apesar de algumas serem até plausíveis. Então, assim, para você saber, é interessante você ler o livro, né? Mas o mistério está aí ainda. Ele deixou bem claro e frisou que, apesar dele acreditar em umas mais do que em outras, por N razões, que ele vai dizer no livro, ele não conclui nada, né? Infelizmente ou felizmente, talvez, eu acho que é interessante a gente não saber o final dessa história, né? Por fim, Mark Davidsiak aponta que, como já dito, a morte enigmática de Edgar Allan Poe contribuiu tanto para o seu legado que ele não tem certeza se gostaria que o mistério fosse resolvido. Alguns mistérios não são feitos para serem resolvidos. Certamente perderíamos mais do que ganharíamos ao finalmente saber com absoluta certeza como ele morreu e o que aconteceu com ele durante os dias desaparecidos. Então, leia o livro, se você quiser. Tenta não comprar na Amazon, só para lembrar do outro corte. E a gente, a gente, quem quer, quem gosta realmente de mistérios, pode, né, se dedicar aí algumas horas a pensar o que pode realmente ter acontecido. Mas é aquilo, realmente pode ter sido N coisa. Ele pode ter sido mordido por uma cobra, pode ter, né? Eles não fizeram autópsia, provavelmente eles não analisaram nem o corpo dele para ver se tinha alguma marca, sabe? Nada, nada. Então, tá complicado. E naquela época também, né? A gente sabe que a medicina ainda tinha evoluído bastante já, né? Século XIX, final do século XIX, mas ainda estava meio complicado, né? Para saber, principalmente para ver, assim, análise patologia clínica, né? Que chama. Então, você colher um sangue, analisar o que tem ali, ainda não se sabia muita coisa sobre sangue mesmo, né? Então, fica difícil, fica bem difícil. Eu falei final do século XIX, meados do século XIX, né? Então, bom, a gente espera, ou não, ou deixa esse mistério para... Deixa esse mistério ficar misterioso. Igual série que termina no meio da temporada e a gente nunca vai saber o final dela, né, dona Netflix? Fazer o quê, né? Então é isso, gente. Valeu. Beleza, galera? Fala aí. Próximo corte aqui, próxima informação barra notícia barra análise palpitativa é a gente estava vendo, né, as últimas notícias sobre os furacões, né, a temporada de furacões nos Estados Unidos, que assim como vários eventos canônicos nessa época do ano, a greve dos bancários, na eleição presidencial, aqui, lá, as eleições em geral, né, aqui e lá, a gente tem uma frequência nessa época do ano, né, esse rebuliço, assim, climático, político, e aí a gente juntou os dois aqui
notícias que a gente vai comentar agora, bem rapidinho. Falou. Tá. Como vocês estão vendo aí, não sei se vocês estão entendendo porque tá imperialista, mas a gente tem uma reportagem, já tem um tempinho, mas eu acho que vale para discussão aqui, que é a questão recorrente, por sinal, infelizmente, né? Dessa fábrica de mentiras, lies, né? Eu ia falar lies, de mentiras que move a campanha eleitoral. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso, especificamente falando sobre os eventos climáticos que estão acontecendo lá nos Estados Unidos. Então, aqui na manchete a gente tem mentiras sobre o furacão Helene, sobre a resposta do furacão Helene, predizem uma tempestade de desinformação para a eleição do próximo mês. Então ele faz uma brincadeira, né? Um jogo de palavras aí com previsão do tempo. Ele é tão engraçadinho. Ela, né? Ela, Parker, não sei. Eu. Só espera até o próximo mês. Não sei quem falou isso, mas tá entre aspas, então foi citação de alguém. Aí abre o texto, já inicia com Donald Trump mente. Ele mente muito. E no mês final dessa campanha presidencial, ele só ficou mais propenso a fazer coisas para o seu ganho político. Até aí, morreu Neves. Enquanto o furacão Helena devastou a parte sudeste, dos Estados Unidos na semana retrasada, no caso, levando a mais de 200 mortes e inúmeras necessidades de assistência. Oiê, tudo bem? Alguém poderia esperar por unidade, comunicação clara dos nossos líderes, deles, né? Tô lendo o texto aqui. No entanto, ao invés disso, estão testemunhando uma enxurrada, uma enchente de desinformação. Muitas delas, né? Surgindo justamente, emanando justamente do presidente, do ex-presidente Trump e os seus aliados. Ok. Eu não vou falar dos seus aliados da direita porque, né, aqui, vou ser justa, vou falar, mas tá tudo direita lá, né? Trump espalhou claims, né, fatos não. Trump espalhou alegações sem fundamento sobre a resposta federal ao Helena na mídia social dele, nas aparições públicas dele também. Sem um rasgo de evidência, ele acusou o Biden, a administração do Biden e o governador da Carolina do Norte, democrata, Roy Cooper, de segurar ou desviar fundos de alívio das áreas republicanas. Gente. $1 bilhão foram roubados do FEMA para usar para migrantes ilegais. O Trump alegou na sexta-feira retrasada. Vamos ser claros, não existe absolutamente nenhuma evidência que apoie, que suporte essas acusações. O administrador da FEMA, eu não sei que organização é essa, a organizadora Dianne Criswell,
refutou essas alegações, enfatizou que isso é um perigo, né? Ele falar um negócio desse é perigoso. Esse nível de desinformação cria um cenário onde eles nem vêm, eles nem vão na instituição para tentar ver a versão deles. Criswell disse numa conferência de imprensa, e ela continuou, né? Eles nem registram isso, né? E eu preciso de pessoas para registrar, para que elas possam conseguir o que elas, os recursos que elas precisam. Então, assim, a partir do momento que provavelmente essa organização é tipo uma defesa civil mais voltada para ajuda social, né? Especificamente para ajudar pessoas vítimas, né? E para que essas pessoas sejam ajudadas, não é igual aqui que a gente já tem o cadastro de pessoas desfavorecidas e, claro que em situações como essas, outras pessoas acabam sendo prejudicadas, elas também precisam recorrer ao órgão específico. Então elas vão à assistência social, enfim, aos meios certos. Só que quando o Trump fala um negócio desse, as pessoas nem vão, porque elas falam assim, o Trump acabou de falar que eles não estão pegando o dinheiro que está sendo levado para eles, não estão dando pra gente, então pra que eu vou lá? Né? Se eles estão dando isso pros imigrantes, enfim, loucura, devaneio. E aí essa pessoa está falando aqui que fica até difícil a gente saber quantas pessoas estão deixando de ser ajudadas por conta dessa desinformação. Que acaba prestando um desserviço, né? Agora, gente, você fica pensando, cara, prejudicando um monte de gente que já tá prejudicada só para se promover. Só para se promover. No sábado, a Carolina do Norte leu The Charlotte Observer Took Trump to Task. Charlotte Observer é o jornal, né? Chamou o Trump na chincha, né? Por piorar a tragédia do Helene na Carolina do Norte com mentiras políticas, mentiras, né, politiqueiras. Isso não é uma situação para capitalizar em termos de ganho político. Mas o ex-presidente Trump politizou a situação sempre que pôde, espalhando mentiras, falsidades e conspirações que fraturam a comunidade, em vez de trazer ela, congregar, né, a comunidade. Escreveu no editorial do jornal alguém, né, o editorial board. No artigo de domingo, Daniel Dale, da CNN, deu se desenfronhou um pouco mais aí essas mais de uma dúzia de mentiras sobre o furacão, né, do Trump, mentiras do Trump sobre o furacão, algumas das quais ele told, ó, assassinando em português, ai Jesus, ele falou várias vezes algumas dessas mentiras, né, somente em uma semana. O cara é uma máquina, uma metralhadora de mentiras. Ok, aí ele fala que mesmo membros do próprio partido do Trump estão meio que meio sendo contra as mentiras sobre essa resposta, né? Na Norte Carolina, o senador Kevin Corbin, um republicano, né, representando o distrito devastado pela tempestade, colocou no Facebook, né, um pedido exasperado. Você poderia parar com essa teoria da conspiração, com esse lixo de teoria da conspiração que está flutuando todo o Facebook
e a internet sobre as inundações na Carolina do Norte. Aí esses rumores são só uma distração para pessoas tentando fazer seu trabalho. Não é só o Trump, o Elon Musk, o dono da X, também se juntou a essa campanha de desinformação. Isso aí a gente já viu aqui, né, os reflexos disso. O Musk, ele alegou, né, que o FEMA está bloqueando ativamente cidadãos, que tentam, né, que deveriam tentar, pelo menos na ideia dele aqui, não estão ajudando, estão bloqueando pessoas que deveriam ajudar. Sem dar nenhuma evidência. De novo, só falando e você acredita porque é o Elon Musk. Né? Fala tudo que ele fala você acredita piamente, né? Igual o Trump. O espalhamento dessas alegações sem base não é só irresponsável, é perigoso. A gente já viu isso. Oficiais locais relataram que desmontar esses rumores acaba utilizando recursos valiosos que podiam estar sendo usados para recuperar, né, em esforços de recuperação da situação. Kerry Giles, o oficial, né, o cara lá da informação, né, que faz a informação pro condado aqui de Rutherford, disse para a CNN que direcionando essa desinformação acaba consumindo recursos que poderiam ir mais eficientemente, né, para a utilização em recursos de recuperação do condado, no caso que ele está falando, né, mas da North Carolina. Eu vou desistir de falar North Carolina, porque eu tô lendo North Carolina, tá toda hora aparecendo North Carolina, enfim. A ironia aqui é grossa o suficiente para cortar com uma faca. O Trump está acusando a administração Biden de usar de forma incorreta, né, misuse, os fundos do FEMA de uma forma bem similar ao que ele fez durante a presidência dele. Em 2019, a administração do Trump moveu, né, 155 milhões que eram destinados para um desastre, né, ele desviou esses 155 milhões do FEMA para reforçar a imigração. Enforcement, na verdade, é o sujo falando mal do mal lavado. Ou como a gente fala em inglês, como eles falam lá em inglês, it's a classic case of the pot calling the kettle black. Né? A panela chamando a chaleira de preta, né? Enfim, de fuligem, né? Um ditado antigo que a gente aqui usa, né? O sujo falando do mal lavado. Talvez, e o mais alarmante seja que essas mentiras sinalizem o que essas mentiras sinalizam para a próxima eleição, né? Tim Alberta, um escritor do staff do Atlantic, alertou no X, né? Se você acha que essas mentiras e distorções, não sei de nada, né? Essas informações desencontradas sobre o FEMA são ruins, só espera até o próximo mês. É dele então a citação lá de cima, né? O espalhamento dessa desinformação não é só um incômodo, é um ataque direto ao processo democrático. As plataformas de mídia social, especialmente o X, né, que, né, tem o Musk lá controlando, mexendo os pauzinhos, tem se tornado terrenos férteis para essas falsas narrativas, né? Aí a quantidade imensa de conteúdo moderado pelo Musk, né, as políticas que ele
jogou aí para essa moderação de conteúdo, que são bem flexíveis, por sinal, né? Tem liberado, tem permitido desinformação, né, para brotar aí à vontade. David French, um colunista conservador, lamentou. Oficiais republicanos eleitos ficam insistindo nessa bullshit, né? E o MAGA é o acrônimo, né? Né, os oficiais republicanos eleitos ficam insistindo, né, nessa BS, né, essa bosta. E o Make America Great Again, né, faça a América grande de novo, simplesmente não liga. MAGA, né, ele é o grupo, acabou virando um grupo de conservadores que querem a volta de meu tempo é melhor, aquela história, né? E aí, mas esse grupo acaba não ligando, né? Eles seguem os mentirosos e quando os mentirosos mentem, eles acreditam neles, os mentirosos, e odeiam todo mundo que fala a verdade. Né? Enfim, esse texto aqui tá acabando, mas assim, só pra insistir, né? Ele insiste nessa questão, né? Aí deixa eu só pular aqui pro finalzinho. Como as eleições são próximas, estão bem próximas, né? Provavelmente essa enxurrada de mentiras deve aumentar. Agora ele tem material à vontade, porque agora tem outro, né? Tem o Milton também. Então assim, provavelmente deve ter mais informação aí, informação falsa aí para ele jogar, né? E ele fala que espere autores maus como o Musk, né? Espere que eles empurrem rumores politicamente convenientes. Mas é crucial, isso aí é importante, né? É crucial que os americanos se mantenham vigilantes. A democracia deles, né, tá dependendo dos votantes serem capazes de discernir fatos de ficção. Se eles estão dependendo disso, se a democracia deles está dependendo disso, eu lamento informar, né, que Donald Trump mente. E a menos que eles confrontem essa tempestade de desinformação de frente, eles vão ter que se preparar para um capítulo, né, bem obscuro na história da nação. Então, é isso, bem sombrio, né? Um capítulo bem sombrio, mais do que eles tiveram, mais do que o que eles já tiveram aí, tá? Mais do mesmo, né? A gente já sabia que era assim, que o Trump é assim, né? É assim mesmo. Que eles podem fazer, que eles poderiam fazer, né? Eles não vão fazer. Fato. Pelo menos não no futuro, in a foreseeable future, né? No futuro visível aí. Então, desejo muita sorte aí para os estadunidenses que estão aí penando mais do que a gente, talvez. Desejo muita consciência de classe e boa sorte aí nas próximas eleições. Espero que não nos afete muito, apesar de saber que vai. Paciência. Vamos ver como é que a gente vai lidar com isso. É isso, gente. Fui.